Fala pessoal, tudo bem com vocês? Preste atenção nesse vídeo aqui e tenta assisti-lo até o final, beleza? Vamos lá. Presta atenção porque ela vai revelar nesse vídeo quem são os verdadeiros caras que mandam na tua vida. Se você olhar para o grupo de pessoas que se reúnem através do BIS. O que é isso? O BIS é o Banco de Compensações Internacionais e o Banco Central dos Bancos Centrais. Onde fica isso? Fica em Basileia, na Suíça. Ele tem 63 dos bancos centrais mais poderosos como membros. E tanto o Fed de Nova York quanto o Fed são acionistas desde 1994. Em uma frase, qual é o propósito do Banco de Compensações Internacionais? Ok, há duas coisas que você deve saber do BCI. Não sei se meu cérebro dá pra isso continue. Isso é, possui imunidade soberana. O que isso significa? Está acima da lei. É um país à parte. Certo, é um país à parte. Possui sua própria força policial. E essencialmente tirando casos como um de seus funcionários se envolverem em um acidente de carro ou, você sabe, coisas menores, ninguém tem autoridade legal para agir contra ele. Segundo ponto, ele pode movimentar dinheiro e mantê-lo em sua conta bancária, em seu balanço, e gerenciar dinheiro secretamente. Se eu quiser roubar 21 trilhões do governo dos Estados Unidos e estacionar esse valor no balanço do Banco de Compensações Internacionais, ele pode movimentar esse dinheiro para qualquer lugar do mundo e mantê-lo em seu balanço de forma secreta. Primeiramente, de onde vem seu poder? Quem lhe deu imunidade soberana e o direito de... Foi criado após a Primeira Guerra Mundial e foi criado, em teoria, para administrar as reparações do governo alemão. Mas se você ler a história real, foi porque o Banco da Inglaterra e os banqueiros centrais queriam uma entidade que tivesse imunidade soberana. Esse que ela tá falando é o Bank of International Settlement, ou em português, Banco de Compensações Internacionais. Ele é conhecido como Banco Central dos Bancos Centrais. E é basicamente o intermediador entre os bancos centrais, que gerencia os empréstimos mútuos, já que no atual sistema financeiro não existe laço nenhum. O dinheiro existe com base em empréstimos mútuos entre os governos e bancos. E o BIS é o grande lorde que orquestra tudo isso. O principal idealizador desse banco foi Montagu Norman, na época governador do Banco da Inglaterra. Ele imaginava o BIS como um clube privado para a elite global, operando de forma autônoma e confidencial. E não são eles que decidem o que acontece com isso aqui, eu não sei quem é. E se tu soubesse realmente o que acontece com esse dinheiro. Ok pessoal, eu retirei esse vídeo lá do perfil do Instagram do Jonatas Ribas, tá? Se vocês quiserem acessar as informações que ele está postando lá, vocês podem acessar o perfil dele lá no Instagram, tá bom pessoal? Sempre lembrando aquilo que eu sempre comento com vocês aqui no canal, sempre filtre as informações, avalie o perfil, tá bom? Não é porque eu estou passando aqui o vídeo do Jonatas Ribas que eu confio em todas as informações que estão lá no canal dele. Inclusive eu recomendo isso para o meu canal também, tá bom? Beleza pessoal? Inclusive ele retirou essa entrevista lá do canal do Tucker Carlson, é uma parte da entrevista de 1 hora e 48 minutos, e nós estamos fazendo a análise aí em partes dessa entrevista, porque é muito longa, também aqui no canal Especulando os Fatos, né, fazendo a análise dessa entrevista que o Tucker Carlson tem com a Catherine, tá? Ela é uma ex-funcionária do governo Bush, e ela basicamente fala o que se passou ali internamente, ou nos bastidores do governo Bush, tá bom pessoal? Ok? E a gente está fazendo essa análise aqui no canal Especulando os Fatos. Nós vamos agora para a parte número 5, já deixei agendada aqui no canal. E se você ainda não acompanhou as outras partes, você pode estar acessando a nossa área de membros e basicamente com R$ 7,99 por mês acessar aí diversos outros conteúdos, além desse que nós estamos fazendo a análise que está lá na área de membro, tá bom pessoal? Com apenas R$ 7,99 por mês você também ajuda o canal Especulando os Fatos, beleza? Inclusive, quando a gente postar ali a parte número 5, para você que ainda não é membro do canal, você tem condições, ou também não tem condições, até mesmo de acessar a área de membro, você pode estar acompanhando no exato momento da live, de forma gratuita, a análise que nós vamos estar fazendo, a parte número 5, em relação a essa entrevista que a Catherine ela concede aí para o Carlson, né? Lá no canal dele. Beleza, pessoal? Ok? Pois bem, eu quero analisar alguns pontos. Eu achei muito interessante essa parte. Inclusive, a gente já analisou essa parte lá no canal Especulando os Fatos, tá, pessoal? E, basicamente, o que ela fala é que a elite ela tem o controle de tudo. Ela estabelece todas as coisas. Ela faz todas as coisas da maneira que ela achar melhor. Logicamente, a gente sabe, tudo tem a permissão do Criador. Ele tem todo o poder, dele emana todo o poder, ele estabelece as regras, e se tudo isso está acontecendo, porque ele permite para que as profecias das escrituras sagradas elas possam ser cumpridas, tá bom pessoal? O único que vai conseguir desmantelar todo esse sistema maligno e satânico é o Messias, é Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, tá bom pessoal? Nós não podemos fazer absolutamente nada. O que nós podemos fazer é alertar o máximo de pessoas que nós pudermos para que essas pessoas elas não caiam nessas ciladas, nessas leis, nesses mecanismos de controle e essas pessoas não sejam aí levadas ao engano, ao Sheol. Tá bom, pessoal? A gente não está aqui para desmantelar esse sistema, nós estamos aqui para elucidar aí a mente das pessoas para que elas não caiam nesses enganos satânicos, tá bom pessoal? Ok? Então um ponto muito interessante é que esse banco, o BIS, o Banco de Compensação Internacional, ele basicamente ele não
segue as regras ali, por exemplo, das leis da Suíça. Como ela enfatizou muito bem ali na informação que ela repassa aqui para nós, é que basicamente eles têm a sua própria soberania, né? Ela dá um exemplo muito claro, ó, por exemplo, se um funcionário ele se acidenta de carro, não vai ser aí os investigadores da Suíça que vão fazer aí a investigação do que ocorreu e etc. Vai ser isso é cuidado pelo a parte interna do BIS, tá, pessoal? Basicamente a Suíça, né, o governo da Suíça, ele não tem autoridade sobre esse banco. E se você depositar um dinheiro lá, ou pegar, ou roubar esse dinheiro, como ela dá um exemplo ali, você roubou trilhões de dólares e você colocar esse dinheiro no BIS, basicamente as outras instituições aí dos outros governos, eles não têm autoridade para investigar o banco, né, ou para solicitar uma investigação do banco, a não ser que o próprio banco ele ceda de forma voluntária essa investigação, tá, pessoal? Então eles fazem, ou seja, eles fazem o que eles quiserem. É isso basicamente que vocês têm que entender. Ele é um sistema, um mecanismo que ele controla e ele manda nos bancos centrais aí de todos os países, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia do que ela está querendo passar aqui para nós. Ela tenta falar de uma forma simplificada, não muito técnica, para que todos possam entender, tá, pessoal? E aquilo que eu sempre falo para vocês, né? As pessoas elas acham que as leis elas servem para todos, mas as leis servem para pessoas que estão lá na base da pirâmide. Esses indivíduos, os donos de grandes corporações, os CEOs, né, e principalmente aquela galerinha que está acima dos CEOs, lá na pontinha da pirâmide, pessoal, eles estabelecem essas leis, eles estabelecem esses mecanismos de controle sobre a sociedade. E nós devemos estar dentro do entendimento desses indivíduos, seguindo esses mecanismos de controle. É isso que vocês têm que entender, tá, pessoal? Muitos ainda continuam idolatrando políticos, sistema religioso, líderes religiosos, líderes políticos e etc. Mas esses indivíduos eles estão seguindo uma agenda, eles estão aplicando e implementando esse sistema de controle sobre a sociedade, né? Então, tudo que vocês veem hoje em dia, pessoal, tudo isso foi estabelecido por esses indivíduos que estão por detrás aí desta instituição, que colocou também sobre a face da Terra a instituição chamada Banco de Compensação Internacional. Eles estão controlando todos os mecanismos, tá, pessoal? Não é só o BIS. Né? O BIS é somente ali uma hierarquia que eles criaram sobre a Terra, que basicamente mostra o quão eles podem controlar você, controlar a mim, tá, pessoal? Então, assim, não é algo que a gente tem que, nossa, que maravilha, que tem, né, olha só a capacidade que os bancos têm para guardar, para segurar ali de forma eficaz o nosso dinheiro, até mesmo resguardar as nossas finanças. Não, o BIS ele é um mecanismo de controle, pessoal. Assim como diversos outros mecanismos que estão estabelecidos em diversos países, não somente aqui no Brasil, mas também no mundo todo, tá? Então, assim, cara, eu sempre falo para vocês, não idolatrem pessoas, não idolatrem governos, porque eles estão em uma única causa, preparar o caminho, preparar o sistema para o anti-messias, né? E eles já estão se movimentando para a unificação desse sistema, digitalizando tudo aquilo que era físico, pessoal, tornando aquilo que era físico digital, porque quando eles colocam isso no digital, quando eles colocam isso no sistema, pessoal, fica muito mais fácil para eles controlar você. Então é por isso que eles estão avançando de forma muito eficaz, de forma muito rápida, a agenda para que as moedas físicas elas se tornem digitais, porque aí eles vão ter um controle muito mais eficaz sobre o seu dinheiro. Eles vão colocar validade no seu dinheiro, eles vão determinar aquilo que você pode comprar ou não nos supermercados, é lógico, eles vão criar toda a narrativa, eles vão criar todo o cenário para que isso possa acontecer de forma eficaz e que toda a população mundial possa aceitar aí as suas imposições. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser de qualquer maneira. Como eu falei lá na live, né, diversas vezes, em outros vídeos aqui no canal Especulando os Fatos, esses indivíduos, pessoal, que estão no poder, basicamente eles trabalham de forma minuciosa. Eles têm uma hierarquia
muito grande, eles têm uma organização muito grande entre eles. Então, assim, eles não são desorganizados que nem os seres humanos, que ficam ali se dividindo por causa de mecanismos ideológicos, ficam se dividindo por causa de lideranças religiosas, ou da denominação fulano de tal, beltrano, ciclano, né? Eles causam tudo isso, porque eles precisam de divisão para conquistar. Só que entre eles, basicamente, pessoal, eles são unidos, eles são organizados, eles praticam ali os seus ritos religiosos, os seus rituais religiosos para o adversário de forma minuciosa. Tá? Eles não são pessoas desorganizadas, eles trazem o caos para nós, né? Através desses mecanismos ideológicos, culturais, religiosos, políticos e assim por diante. Então eles precisam da divisão para dividir, logicamente, e conquistar. Esse é o primeiro ponto. Tá? Mas se vocês forem analisar de forma aprofundada as informações, eles são muito organizados. Veja que cada segmento, cada área econômica, cultural, política, religiosa, né? Estou falando entre eles, né? Ali lá, quase chegando no topo da pirâmide, eles são muito organizados, né? E as ordenanças que eles passam para cada área que eles estão atuando é para divisão. Eles criam a divisão, eles criam o problema, eles criam o caos e aí eles trazem a solução. Só que toda essa solução que eles trazem é para controle. Como ela enfatiza muito bem que essa instituição, o BIS, o Banco de Compensação Internacional, ele foi criado após a Primeira Guerra Mundial, para compensar ali todos os problemas que a Alemanha causou aí aos demais países da Europa, tá? Só que eles precisaram de uma motivação para que eles pudessem criar essa instituição. E eles fizeram isso através da Primeira Guerra Mundial. É a mesma coisa da ONU. A ONU ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Só que antes da Segunda Guerra Mundial, a ONU ela já tinha sido cogitada a ser criada. Só que a população de diversos países foram contra a implementação da ONU. Eles não aceitaram a ONU ali de primeira, pessoal. Aí eles pensaram, eles não vão aceitar a ONU? Então a gente vai ter que criar uma motivação. Vamos motivá-los a aceitar essa instituição. Porque eles precisam da legalidade da população. Eles precisam que as pessoas aceitem as suas narrativas. Eles não podem simplesmente enfiar a goela abaixo. Porque eles precisam das pessoas condicionadas a aceitar, a assinar o contrato. E eu falo isso principalmente em âmbito espiritual. Por quê? Por isso que eu falo, você tem que conciliar aquilo que está nas escrituras sagradas com o que está acontecendo ao seu redor. Muitas pessoas elas não conseguem fazer isso porque os olhos espirituais dessas pessoas estão tampados. Elas enxergam de forma física. Elas não conseguem enxergar de forma espiritual. Porque elas continuam depositando a sua fé e a sua esperança em homens, pessoal. Infelizmente. É assim que funciona. Então, a partir do momento que as pessoas elas conseguem ter um entendimento espiritual com o entendimento das situações que elas estão vivenciando no mundo e elas estão observando ao seu redor, elas conseguem entender as movimentações dessa elite. Então, por que eu falo que eles precisam da legalidade, eles precisam da autorização das pessoas? Eles poderiam implementar ali de forma autoritária. Só que as pessoas iam começar a pensar, mas por que eles estão implementando... eles estão implementando essas situações ou essas condições dessa maneira para nós. Então eles precisam o quê? Eles precisam fazer com que as pessoas elas abracem essas narrativas e assinem embaixo. Porque naquele grande dia, no dia do juízo do Todo-Poderoso, as pessoas elas vão tentar tirar o delas da reta. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas você apoiou essa situação. Você concordou com essa situação. Inclusive, você se utilizou desses mecanismos para se favorecer, para prejudicar outras pessoas. Vocês estão entendendo a armadilha que os caras eles colocaram a maioria das pessoas? É a mesma coisa quando você vai lá em 4 anos e escolhe, né? Não posso ficar falando muito aqui. Mas você deu a legalidade para que os indivíduos que estão lá, tanto da esquerda quanto da direita, pudessem movimentar as engrenagens desse sistema político. Você deu a legalidade, por mais, mas eu tentei votar no menos pior.
Mas você fomentou a engrenagem desse sistema a continuar rodando. Agora imagine se ninguém vai. Você acha que eles conseguiriam chegar lá? Com certeza eles ficariam muito mais ligeiros ali com as pessoas. Pode ter certeza. Mas não. As pessoas continuam fomentando esse sistema. Elas continuam dando legalidade para esses indivíduos. Vocês estão entendendo a situação do que, aonde eu estou querendo chegar aqui com vocês? Que tudo que nós estamos vivenciando nos tempos atuais, basicamente, pessoal, as pessoas elas deram legalidade, elas autorizaram esses indivíduos que estão lá no topo da pirâmide a estabelecer esses mecanismos. Tá? Então, assim, cara, é algo que a gente tem que ficar espertos. Fiquem sempre espertos, sempre atentos, para que vocês não sejam enganados, para que vocês possam ter discernimento espiritual, analisar o que está acontecendo ao seu redor e basicamente vocês conseguirem entender as movimentações que esses indivíduos estão fazendo. O Vaticano é um exemplo claro disso. O Vaticano é a mesma coisa do Banco de Compensação Internacional. Eles têm a sua própria soberania. Eles são um país que estão ali no meio da Itália. E a Itália não tem autoridade ali, as leis italianas não têm soberania sobre as leis do Vaticano. Eles não podem fazer absolutamente nada. É a mesma coisa que acontece com esse banco. Outra questão que eu quero comentar aqui com vocês. Na Segunda Guerra Mundial, vocês já se perguntaram por que o homem de bigodinho e o seu regime nunca invadiu a Suíça? Vocês já se perguntaram sobre essa questão? Faça uma pesquisa rápida aí na internet. Tá? Uma outra questão. A gente sabe que diversas pessoas importantes, elitizadas, elas vão no Fórum Econômico Mundial, que é feito na Suíça. Aí na frente das câmeras, ali a gente tem vários debates. Tem coisas que eles nem escondem, né? Eles falam ali mesmo que eles vão implementar a renda básica universal, que a tecnologia vai diminuir ali os empregos e etc. Eles falam na cara dura. Tem coisas que eles não estão mais nem escondendo, tá? Mas a gente sabe que também ali nos bastidores é aonde eles estão tomando as decisões mais importantes que eu e você, quando você está ali tendo seu sono sossegado, tranquilo, na madrugada, na calada da noite ali, na madrugada, eles estão tomando decisões que vai impactar no futuro do seu filho, da sua filha, no meu futuro, do seu futuro. E isso não vai passar na frente das câmeras. Né? Então, assim, são situações que a gente tem que ficar atentos, pessoal. E as pessoas elas não conseguem ter percepção. Poxa vida, mas ô louco. Então quer dizer assim, esse banco ele tem uma autonomia aonde basicamente se o fulano, beltrano, ciclano roubaram dinheiro e depositaram esse dinheiro nesse banco, ele não precisa dar satisfações para ninguém, para nenhum outro banco, para nenhuma outra autoridade. Quem está por detrás desse banco? Por que ele tem essa imunidade tão grande? Porque esses indivíduos eles criam as leis, eles estabelecem as leis, eles estabelecem aquilo que você vai vestir, aquilo que você vai comer, eles estabelecem aí um padrão de salário para a humanidade, para manter as pessoas sempre ali na mesmice, não deixam as pessoas prosperarem, eles estabelecem um padrão de vida de cada país. E aquelas pessoas que estão ligadas, elas aproveitam as oportunidades para tentar fazer o máximo que elas podem para não ficar nas mãos desses indivíduos. Como eu falei, quem vai desmantelar esse sistema maligno e satânico será somente o Messias. Nós estamos aqui para tentar elucidar um pouco a mente de vocês, assim como a gente diariamente, pelo menos eu, sempre estou aprendendo. Graças para a honra e glória do Criador. Então fiquem atentos, gente. Fiquem atentos. São nesses detalhes que a gente, e através do questionamento, através da especulação, que a gente consegue encontrar a verdade. Né? E, logicamente, dentro das especulações e também dos questionamentos corretos.
Né? Ah, Gustavo, mas as leis elas estão aí para organizar a sociedade, sim. Mas é aquilo que eu falo, né? Em relação, por exemplo, à ciência. Eles utilizam mecanismos da ciência que realmente eu creio que foram estabelecidos pelo Criador. Eles pegam esse conhecimento para justificar outros conhecimentos, entre aspas, que profanam a criação, que profanam as leis divinas. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa dessas leis. Tem leis que estão aqui no nosso plano físico que são leis que estão alinhadas com as escrituras sagradas. Mas aí eles pegam essas leis e tentam justificar leis, por exemplo, que não são bíblicas, que são antibíblicas. Vocês estão entendendo a situação? Então eles pegam uma verdade, né, aquilo que é real, para tentar justificar aquilo que é irreal, né? Então assim, fiquem atentos. Tem coisas, tem situações que são ok, mas tem diversas outras situações que eles tentam justificar embasados naquilo que é real, somente para justificar a implementação de mecanismos de controle, pessoal. Então fiquem atentos. Não se deixe ser enganados ali. Por exemplo, né, a questão ali do imposto de renda. Você tem que declarar todos os seus bens. Se você não declarar ali perante a lei desses indivíduos, você é um criminoso. Mas aí os mesmos que falam, você tem que declarar todos os seus bens todos os anos, seu patrimônio líquido, etc., imóveis e assim por diante, todos os anos, mas a gente pode ter gastos secretos. Você está entendendo a situação? Quando a gente começa a fazer o questionamento, a gente consegue entender, raciocinar. E eles não querem isso. Eles querem que você acredite e pronto, acabou. Nas instituições oficiais, quem dita as regras. E pronto, acabou. Os caras querem falar o que você come, o que você deixa de vestir, aonde você vai, o que você pode comprar. Então, assim, são situações, cara, que nós temos que ficar atentos. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo. Se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, se inscreva no canal, ative todas as notificações. Tá, deixa aí seu like, seu dislike. Se você também não quiser se inscrever aqui no canal, fique à vontade também para assistir os vídeos da maneira que você achar melhor, tá bom? Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essas informações possam chegar a mais irmãos, tá bom, pessoal? Dá uma força aí para nós, por gentileza, fortalecida aí no canal, se torne membro do canal aí também, com apenas R$ 7,99 por mês. Aí vocês também podem acompanhar aí as demais lives em relação a análise da inversão do campo magnético na íntegra aí, tá? Principalmente as pessoas que ficaram curiosas aí em ver na íntegra a entrevista dessa senhora aqui, a Catherine, e com a análise aqui do canal, sejam membros aí e acompanhem as entrevistas anteriores. Tá bom, pessoal? Dá uma força aí para nós se você tiver condições de se tornar membro do canal Especulando os Fatos. Tá bom? Beleza, pessoal? Então era isso, e aquilo que eu sempre falo, reforçando, façam sempre suas pesquisas independentes, eu não sou o dono da verdade, tá? E a Bíblia, a palavra, no meu entendimento, sempre será a verdade absoluta, ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu Filho Yahushua HaMashiach. Forte abraço a todos, shalom, até mais, tamo junto, abraço. Até mais, meus irmãos.